Olá, meu nome é Kátia Canton, eu sou curadora dessa exposição e queria contar um pouco desse projeto para vocês. Para começar, essa exposição fala dos contos de fadas. E os contos de fadas não são exatamente o que a gente imagina. Essas histórias são histórias literárias, relativamente recentes, começando no século XVII na Europa, e que têm várias versões de acordo com diferentes autores e suas diferentes épocas. A exposição Arte Conta Histórias do Mundo, ela pretende dar um panorama geral dos contos de fadas a partir da obra do Charles Perrault, dos irmãos Grimm e do Hans Christian Andersen. Então, na verdade, os contos de fadas eles se originam dos contos populares de magia, que são histórias contadas e recontadas, isso é, transmitidas oralmente, desde que o ser humano começa a precisar se comunicar. Então a comunicação surge com a necessidade de alimentação, reprodução e cuidados, mas também com a necessidade que o ser humano sempre teve de transcender, de criar histórias para sonhar, para viver, para poder receber, pelo menos nas histórias, um pouco de esperança de uma vida melhor e de uma ajuda mágica. Só para vocês terem uma ideia, Cinderela, que é considerado o conto mais popular na história da humanidade, tem milhares de versões. Versões antes de Cristo, versões da China antiga, até chegar nas versões do Disney. Outra história que tem muita história por trás é o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Quando Charles Perrault publicou em 1697, ele formatou essa história de forma a ela se transformar numa cartilha de boa educação para as crianças, para que elas não deixassem de obedecer à mãe. Então a história é certeira, sem direito a nenhum final feliz. A Chapeuzinho vai levar os doces para a avó, pega o caminho diferente daquele proposto pela mãe, se distrai e é diretamente engolida pelo lobo depois daquelas perguntas clássicas sobre o nariz, a boca e a orelha bem grande. Já a versão escrita pelos irmãos Grimm no século XIX na Alemanha tem uma adaptação muito mais focada na criança e uma versão mais suavizada. Nela, Chapeuzinho realmente desobedece à mãe, chega na casa da vovó depois do lobo tê-la engolido, mas é salva por um lenhador que ouve o barulho do lobo, chega na casinha, abre a barriga do lobo, tira a vovozinha e a Chapeuzinho e enche a barriga de pedras e costura. Nessas, no dia seguinte, quando o lobo vai tomar água, ele afunda no lago e morre afogado com o peso da própria barriga. Isso é só para vocês terem uma ideia da riqueza que cada história contém em suas múltiplas versões, contadas e escritas em determinadas épocas por determinados autores. É no século XVII para XVIII que a noção da criança como um ser à parte do adulto, que demanda roupas, uma educação, brinquedos específicos, ela é bastante recente. O pensador Philippe Arrier, que estudou esse surgimento do conceito da infância, explica que até então as crianças na Europa eram consideradas pequenos adultos. Se Charles Perrault é considerado o pai dos contos de fadas literários a partir do século XVII, é com Andersen que os contos de fadas se tornam modernos. A maior parte das histórias foi inventada por Andersen e, mais do que isso, baseada na sua história pessoal. E é por isso que Patinho Feio, Polegarzinha, essas histórias são todas baseadas em narrativas de pessoas marginalizadas, que sofreram muito, mas que encontram seu lugar ao sol.
Isso porque o próprio Andersen dizia que a vida dele era um conto de fadas. Ele era pobre, fisicamente muito alto e magro, com um nariz grande e uma voz meio afeminada, e ele se sentia muito diferente dos outros. Mas Andersen mostrou que através dos seus personagens é possível transcender e transformar a vida numa obra de arte. Bem, agora é com vocês. Convido-os a um percurso pela exposição Era uma Vez, Arte Conta Histórias do Mundo.